Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Vamos dar continuidade à nossa aula passada. Esta aula, neste momento, está sendo gravada. É a aula da disciplina de redes de distribuição, a disciplina do S6 integrado em eletrotécnica, mas que também vai servir para o pessoal do S4 técnico em eletrotécnica, IFCE Campus Cedro, semestre 2020.2. Na nossa aula passada, nós começamos a falar sobre as unidades construtivas que são utilizadas nas redes de distribuição de média e de baixa tensão. Iniciamos a falar das unidades construtivas utilizadas na média tensão. Vimos os tipos de cruzetas, a gente viu que temos a cruzeta normal, cruzeta meio beco e cruzeta beco. E estas três cruzetas me dão a possibilidade, né, de ter estas quatro principais unidades construtivas de uma rede de distribuição, estas estruturas primárias utilizadas para dar sustentação aos condutores em uma rede de distribuição aérea. E a gente viu a N1, que é uma estrutura onde a rede vai passar tangencialmente em cruzeta normal, a N2, que é uma estrutura de pequena deflexão, a N3, que é uma estrutura de ancoragem, e a N4, que é uma estrutura de amarração, ou uma estrutura de encabeçamento. E todas essas estruturas se iniciam com a letra N, pois utilizam a cruzeta normal. Logo abaixo aí no nosso slide, a gente pode verificar que a cruzeta meio beco, que é um pouco mais diferente que a cruzeta normal, começam com a letra M. Então, a gente tem M1, M2, M3 e M4. E se a gente for utilizar cruzetas beco, a gente vai ter a mesma nomenclatura, alterando apenas a letra inicial. B1, B2, B3 e B4. Ainda pegando o gancho da aula passada, nós também falamos um pouco mais detidamente sobre a unidade construtiva, a estrutura N1. A estrutura N1, ela é uma estrutura utilizada para a passagem tangencial da rede. A gente passa reta por ela. Esta estrutura, ela é composta de apenas uma cruzeta e 3 isoladores de pino, ou uma cruzeta e 3 isoladores pilar. A gente viu, inclusive, que o isolador de pino não é mais utilizado como padrão nas redes de distribuição da Enel. Ainda existem, né, largamente aí nas redes mais antigas, mas toda rede nova ou reformada dentro do Ceará, né, que é onde está a concessão da nossa concessionária, da nossa distribuidora, eles vão utilizar sempre agora isoladores do tipo pilar. A gente viu também que na construção da N1, a cruzeta sempre vai ser montada do lado da fonte, tá? E, claro, o outro lado fica a carga. Nós também vimos que quando eu tenho várias N1s, né, uma seguida da outra, numa posteação, eu tenho essa alternância aí da fase do meio para manter o campo magnético entre a fase A e B, entre a fase B e C, uniforme ao longo do trecho, ao longo da rede. A gente viu que a N1, né, nós podemos destacar que ela pode ser utilizada ela é utilizada nas 3 regiões, né, de poluição, aquela classificação que tem lá no mapa do estado do Ceará, poluição desprezível, mediana e pesada ou muito pesada. Aqui no nosso interior, né, é a zona de poluição desprezível, onde nós costumamos utilizar o cabo de alumínio com alma de aço. Para esta estrutura, além de outras ferragens, como arruelas e parafusos, nós podemos destacar justamente os 3 isoladores pilar poliméricos, que são utilizados em conjunto com a cruzeta de concreto normal, no caso de uma N1 que a gente está falando aqui, com 1,90 m de comprimento. A gente também viu, como está no canto superior direito do nosso slide, da nossa apresentação, que este condutor vai passar pela rede, né, pela N1, pelo isolador, da forma como está exposta aí na imagem. Ele apenas vai acomodar o condutor aí no topo do isolador, sendo que a única força que vai ser exercida sobre este isolador é a própria força-peso aí do condutor, que é fixo ao isolador com auxílio de um arame, tá? Um arame de alumínio molezinho, né, que serve para segurar o condutor no isolador. A gente também falou na aula passada
da N2. N2 que vai ser uma estrutura de pequena deflexão que utiliza uma cruzeta normal. Se fosse uma M de Maria, né, M2 seria uma estrutura de pequena deflexão que utiliza uma cruzeta meio beco. E se fosse uma B2, seria uma estrutura de pequena deflexão que utiliza uma cruzeta beco. A estrutura N2, ela já vai permitir um certo ângulo na minha rede, diferentemente da N1, onde a rede passa tangencialmente. Por isso o nome pequena deflexão. E o que permite ela fazer, o que permite a gente fazer este ângulo na rede é justamente a sua forma construtiva. Ela não vai ter apenas uma cruzeta, mas duas cruzetas, diferente da N1. E além de duas cruzetas, nós teremos 3 isoladores pilar em cada uma destas cruzetas, totalizando 6 isoladores pilar poliméricos, ou, né, num padrão antigo, seriam 6 isoladores de pino. E aí, numa N2, que será construída em uma zona de corrosão desprezível, onde eu vou utilizar um cabo de alumínio com alma de aço, além de outras ferragens como arruelas, porcas, parafusos, fios de amarração, fita de alumínio, etc. O que se destaca nessa estrutura é que nós teremos 6 isoladores de pino ou 6 isoladores pilar poliméricos, tá? E também, claro, 2 cruzetas de concreto. Com destaque aí no canto superior direito do nosso slide, para a forma como o condutor vai ser afixado nessa estrutura. Então, ele não vai mais ficar no topo do isolador de pino ou no topo do isolador pilar, mas logo nessa saiotazinha, logo abaixo, né, que inclusive é construída dessa maneira, já para acomodar os condutores. E eles serão aí afixados por meio também de um aramezinho, que chama coxim, né, aramezinho mole, geralmente de alumínio, que vai servir para acoplar, para segurar esse condutor aí no meu isolador pilar, no meu isolador de pino. Aí sim, né, eu vou ter alguma força resultante desse tipo de construção aí, mas nada que esse tipo de isolador não suporte. Lembrando que é uma estrutura de pequena deflexão, então ângulos maiores não vai ser esse tipo de estrutura aí que será utilizada. E aí nós paramos nessa estrutura na nossa aula passada e vamos dar continuidade falando da próxima estrutura, que é a estrutura N3, uma estrutura de ancoragem, tá? E aí vocês podem notar que, de fato, ela é utilizada no final da rede. Então, a rede chega aí nessa estrutura e acaba, não continua. Geralmente, né, em uma estrutura que tem uma N3, a gente vai ter um transformador logo abaixo, porque a rede se encerra ali e a gente não leva uma média tensão para não atender coisa alguma, né? A média tensão ela é encaminhada, né, ela é distribuída para alimentar transformadores. Então, provavelmente, abaixo de uma N3, a gente vai ter, na grande maioria das vezes, um transformador. A N3, inclusive, ela pode ser associada com outras estruturas, como a N1, por exemplo, e aí ela vai se transformar numa N1.3 ou N3.1, que são estruturas de derivação. Então, eu tenho uma associação de uma estrutura tangencial com uma estrutura de ancoragem que vai ter uma derivação, e a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco. Mas, a N3 sendo uma estrutura de ancoragem, nós vamos encontrar principalmente nos fins de rede, no final da linha, no final da rede. Ela vai ser composta por 2 cruzetas normais, no caso da N3. Se fosse uma M3, nós teríamos 2 cruzetas meio beco. E se fosse uma B3, nós teríamos 2 cruzetas beco. Mas além destas 2 cruzetas, tá? A minha estrutura de ancoragem, ela vai ser composta também por 3 cadeias de isoladores, tá? Isoladores de ancoragem, que também a gente pode substituir por isoladores de disco. Na imagem, nós temos o padrão atual utilizado pela Enel, que são isoladores de ancoragem poliméricos. Antigamente, no lugar desses isoladores, se utilizavam os isoladores de disco, que a gente falou nas aulas passadas, isoladores que são utilizados em cadeia, um atrás do outro, ou de vidro, que também já deixou de ser utilizado faz tempo, ou feito em material de porcelana, que também já não é mais utilizado. Então, o mais comum são essas 3 cadeias aí de isoladores de ancoragem construídos em material polimérico.
Então, assim como as outras estruturas, né, a gente pode destacar da nossa N3, uma N3 que seria utilizada para a fixação, né, a ancoragem de uma rede em cabo de alumínio de alma de aço, numa zona de poluição desprezível, além de arruelas, porcas, parafusos e etc., né, nós teremos justamente os 3 isoladores de ancoragem construídos em material polimérico, tá? E a gente também vai ter aí as duas cruzetas que são utilizadas para segurar este condutor. Em destaque aí no canto superior direito do nosso slide, a gente pode ver de uma maneira mais detalhada como né, que é fixado este isolador e também o condutor ao isolador. Então, a gente tem aqui, ó, esse parafuso, segurando aqui as duas cruzetas. Essa setinha aqui, ó, indica que a gente tem um F25, que é o F25 aqui na nossa lista. Olha, bem aqui tem a lista do meu F25, é um olhal, tá? Um olhal de aço zincado. Esse olhal, ele suporta aí um esforço de 5.000 decanewtons, tá? Com um parafuso de porca, de rosca M16. Então, esse olhar vai servir justamente para segurar aqui, ó, o meu I6. Quem é o meu I6? É justamente o meu isolador de ancoragem, tá? E aí, no outro lado aqui, né, do nosso isolador, a gente tem uma alça pré-formada. Deixa eu ver se tem alça aqui na nossa lista. Tá aqui, a alça pré-formada, né, que é a M1, uma alça pré-formada para segurar aí um cabo de alumínio nu, que vai fixar essa alça pré-formada justamente aqui, ó, no outro lado do meu isolador, tá? E aí esse condutor é amarrado com essa alça. Então tá aí a nossa estrutura N3, tá bom? Outra estrutura, né, bastante utilizada nas redes de distribuição de energia elétrica, é a N4, tá? N4 é uma estrutura de encabeçamento ou amarração. Se chama N porque na imagem que vocês estão vendo aí, estamos utilizando uma cruzeta normal. Se fosse uma cruzeta meio beco, seria uma M4. Se fosse uma cruzeta beco, uma não, duas, né, que tem aí na imagem. Se fossem cruzetas beco, né, seria uma B4. E aí eu trago para vocês nessa imagem tanto o padrão antigo quanto o padrão atual. O padrão antigo está do lado esquerdo, né? O padrão antigo a gente utilizava isoladores de disco e isoladores de pino, tá? Enquanto que no lado direito, na imagem da direita, nós temos a mesma estrutura, só que agora utilizando isoladores poliméricos. Isolador polimérico de ancoragem e isoladores pilar poliméricos, ok? Então, a N4 recebe esse nome, né, de estrutura de encabeçamento, ou ainda estrutura de amarração, porque, diferentemente das outras estruturas, a N1 e a N2, por exemplo, vai ser nesta N4, nessa estrutura, que todo o peso do condutor será segurado, né, todo o esforço, né, do condutor, todas as forças, ou grande parte das forças exercidas pelo peso do condutor, vai estar justamente nessa estrutura, né? Então, esse condutor vai estar puxando para cá, eu vou ter uma força nesse sentido, né, em cada um desses condutores. Isso na N4, claro, e também na N3, sendo a ancoragem, tá? Lá na minha N3, que vai ancorar a minha estrutura, do outro lado, né, ela também vai segurar todo esse peso, tá? Então, todo o peso da minha rede vai ficar dividido, vai ficar espalhado entre as N3 e as N4, tá? Essa aqui ficou muito feio, pronto. Entre a N3 e a N4. Então, por isso, é uma estrutura de encabeçamento, tá? Uma estrutura de amarração. Amarração também por quê? Porque vocês podem ter notado, não sei se vocês verificaram, logo aqui o condutor, ele é cortado, tá? Jampeado, né? Eu tenho um jump aqui de um lado para outro, e depois reconectado. Por quê? Porque ele é amarrado aqui com o uso de uma alça, com o auxílio de uma alça pré-formada, nas 3 fases, tá? Ele é amarrado aqui, diferentemente lá da N1 e da N2. O condutor, ele não é amarrado, ele é apenas, né, fixado lá com auxílio daquele, mas passa livremente lá pelo isolador. Aqui não, aqui ele é amarrado através do auxílio dessa alça, né, nas
nas 3 fases, tanto de um lado quanto do outro. Por isso a estrutura de amarração, justamente para segurar esse peso. Então, ele encabeça, digamos assim, os esforços, o peso da rede, estrutura de encabeçamento. Eu gosto muito de fazer um paralelo dessa estrutura com a função que tem um mourão numa cerca, por exemplo. Eu não sei se todo mundo aqui que vai assistir essa aula é do sítio, né? Ou já viu uma cerca de arame alguma vez na vida, mas para quem não viu, vai entender, e para quem já viu e sabe o que é, vai entender melhor ainda. Numa cerca, né, de arame farpado, a gente tem várias estacas, mas a gente sabe que nós não vamos construir uma rede de arames farpados só com estaca. Geralmente, no meio da cerca e nos cantos da cerca, né, para segurar o peso do arame, para segurar o arame que é esticado, a gente coloca os chamados mourões, né? O mourão, coloca um mourão ali, outro mourão acolá, que é aquela estaca um pouco mais grossa, né? Um pouco mais reforçada, né? Que o cara cava um buraco mais fundo para ela ficar mais segura e segurar todo o peso que vai esticar ali a cerca de arame, né? Então, o mourão tem essa função de segurar, de amarrar ali o arame e você poder esticar, e as estacas vão só segurando. Então, se a gente fosse fazer esse paralelo, né, essa comparação, essa analogia de uma rede elétrica com uma cerca de arame farpado, é como se a N1 e a N2 fossem estacas, tá? E as N3 e as N4 fossem mourões, sendo que as N3, que é aquelas ancoragens, são aqueles mourões que ficam lá de um extremo e do outro extremo da cerca, e as N4 são aqueles mourões que ficam no meio da cerca, segurando o peso. Espero que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer, tá? Então, a N4 vai ser justamente a estrutura que vai suportar todo esse peso dos condutores junto com a N3, que é uma ancoragem no decorrer das redes, tá bom? Então, veja o seguinte, o que é que nós vamos ter de destaque na estrutura N4? Ela é composta por 2 cruzetas, se for N4, 2 cruzetas normais, se for M4, 2 cruzetas meio beco, se for B4, 2 cruzetas B. Mas, além das 2 cruzetas, nós vamos ter 6 cadeias de isoladores de disco, no caso do padrão antigo, ou 6 isoladores de cadeia, no caso do padrão novo, que é o isolador polimérico. Além destas 6 cadeias de isoladores, tá, a gente também vai ter 3 isoladores de pino. Para que vão servir esses 3 isoladores de pino, esses 3 isoladores pilar? Justamente para dar sustentação, para segurar esse jumper que vai de um lado a outro do poste, tá? Do contrário, haveria um grande risco desse jumper vir a tocar aqui a cruzeta e acabar energizando a estrutura acidentalmente, de uma maneira que não é desejável. Então, esses isoladores de pino vão servir justamente para dar sustentação, para segurar estes jumpers. Outra característica a ser observada desse tipo de estrutura é com relação aos tamanhos do jumper. Não sei se vocês podem verificar aqui, o jumper maior, tá? Levando em consideração que eu estou pegando daqui, ó, do isolador de cadeia até o outro lado, ele fica do lado da fonte, tá vendo, ó? O jumper maior fica aqui do lado da fonte. E a conexão de um condutor ao outro vai ser feito aqui do lado da carga. Justamente para ter uma visão da manutenção, ok? Se, porventura, houver alguma falha aqui nesse conector e ele venha a se soltar do condutor, esse jumper aqui, ó, da fonte, vai estar seguro pelo isolador de pino, ok? Ah, professor, mas e se o jumper do lado da carga se soltar? Não vai energizar a cruzeta? Não, porque vem da carga, né? Então, se esse jumper se soltar e encostar aqui na cruzeta, não vai ter problema algum, porque foi desenergizado, tá? A energia está vindo aqui da fonte. Então, assim como na N1, por exemplo, a cruzeta ela é montada do lado da fonte, na N4, tá? O isolador de pino, okay? Ou isolador pilar, aqui vai ficar do lado da fonte também, justamente para segurar esse jumper maior que vem da fonte. Para havendo algum problema aqui neste conector, o jumper que se solte não seja o jumper da fonte e fique energizado, tá? Uma das características da N4. O que a gente pode destacar, portanto, de material da N4 é isso daí. Há também uma variação da N4, tá? Que é a N4A, e esse A justamente indica que é uma estrutura N4
que vai receber uma certa angulação, como a gente pode ver aí, ok? Nesse caso aqui, de uma N4 com ângulo, além de todas essas estruturas, eu vou precisar de estáis para compensar essas forças na rede ocasionadas pelo ângulo existente na rede. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter uma força, né, puxando esses condutores para esse lado. E também eu vou ter uma força puxando esses condutores para este lado. No momento da construção dessa rede, eu vou precisar, né, de instalar alguns estáis justamente para compensar essa força. Então, se eu tenho a rede puxando nesse sentido, eu vou instalar um estái, tá, segurando a rede nesse sentido para compensar essa força. E também, no momento da construção, quando eu vou tracionar, quando eu vou tensionar esses condutores, para que o meu poste não vergue, né, não venha a cair, não venha ao chão, eu também vou instalar um estái nesse outro sentido aqui, justamente para compensar esta força no momento do tensionamento. Mas, mesmo assim, eu tendo essas duas forças aí puxando para essas diferentes direções, eu vou acabar tendo uma força resultante, vocês vão de concordar comigo, neste sentido aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho uma força puxando para esse lado, outra força puxando para esse lado, então eu vou ter como uma força resultante, uma força aqui, nesse sentido. E para compensar esta força, né, combinada dessas outras duas aplicadas, eu também vou instalar um estái neste sentido aqui, ó, para compensar essa força. Então, essa estrutura N4 que tem ângulo, também vai precisar do auxílio desses três estáis. O que é estái, professor? Acho que eu já falei para vocês em uma aula passada, de uma maneira bem passageira, mas daqui a pouco a gente vai ver de uma maneira mais aprofundada os tipos de estái existentes e onde eles são aplicados. Ainda nessa aula, daqui a pouquinho, tá? Então, nessa estrutura N4A, o que é que a gente pode destacar de material se eu for utilizar essa estrutura, né, em uma zona de poluição desprezível, utilizando o condutor de alumínio com alma de aço ou um condutor de aço alumínio também. A gente pode destacar, além de arruelas, parafusos, porcas, ganchos, etc., etc., a gente vai ter 3 isoladores de pino ou 3 isoladores pilar polimérico, ok? Aqueles 3 isoladores que ficam no topo da cruzeta, justamente para segurar o jumper que vai passar, né, de um lado para outro do poste. Além desses 3 isoladores, nós teremos 6 isoladores de ancoragem poliméricos, ou no padrão antigo, né, que a gente utilizava isolador de disco, 6 cadeias de isoladores de disco, 3 para cada lado do poste, 1 para cada fase, ok? Então, 6 isoladores de ancoragem. E, claro, também a nossa cruzeta de concreto. Na verdade, uma não, duas, né? 2 cruzetas de concreto, uma de cada lado do poste. E isso, repito, para uma zona desprezível de poluição. A gente pode ver logo abaixo dessa cruzeta, tá? Que eu estou destacando aqui, ó, tá aparecendo e reaparecendo, que é uma cruzeta de concreto. Logo abaixo vocês podem ver que aparece na nossa lista de material uma cruzeta de fibra, tá? Só que essa cruzeta de fibra vai ser utilizada lá nas zonas de corrosão pesada ou muito pesada, tá ok? Beleza? Bom, além destas 4 principais estruturas que a gente acabou de ver, a N1, N2, N3 e N4, nós também vamos encontrar nas redes outras combinações de estrutura. A N3.2, por exemplo, ela vai me apresentar uma mistura de características, né, da N3 com a N2, uma mistura de ancoragem com estrutura de amarração aí de pequena deflexão. A N1.1, por exemplo, vai me permitir fazer uma derivação dupla, né, em um duplo sentido. No meu poste, eu vou ter uma N1 logo acima, por onde passa a rede tangencialmente. Deixa eu fazer um desenho aqui para que a gente possa entender. Eu tenho minha rede passando nesse sentido, tá? A minha média tensão. E aí, bem aqui, eu tenho um poste onde tem uma N1, nesse meu poste. E aí eu tenho um transformador para atender bem aqui nesse ponto, e também tenho outro transformador para atender bem aqui nesse ponto. O que é que eu vou fazer? Eu instalo uma N1 logo abaixo, ok? E vou fazer uma derivação, ok? Nesses 2 sentidos, para atender esse meu poste, ó, da média tensão. Qual vai ser a estrutura que eu vou utilizar logo aqui abaixo nesse poste? Justamente essa N1.1, como a gente pode observar aqui nas 3 vistas possíveis, né? Aqui a gente tem uma vista superior, aqui logo abaixo a gente tem uma vista lateral,
e aqui mais à direita a gente tem uma vista em perspectiva, e a gente pode visualizar isso melhor. Então, a rede está passando num sentido, e aí, perpendicularmente a essa rede, eu tenho essa possibilidade de derivar, de fazer uma derivação dupla, e eu vou fazer isso associando duas estruturas N1. A N2.1, a gente vai ter situação semelhante. Eu não a vejo, né, sendo muito utilizada pela Enel, a N2.1, que é semelhante lá à situação da estrutura N1.1, só que ao invés de eu ter que derivar para dois sentidos, né, aqui eu derivo apenas para um lado. Então, eu tenho a minha rede passando aqui, e eu preciso fazer uma derivação para cá, eu posso utilizar a N2.1. Mas a estrutura mais comumente utilizada pela Enel para fazer esse tipo de derivação nas nossas redes de distribuição é a N3.1, inclusive associado com uma chave fusível. E aí, se eu coloco uma chave fusível nessa minha estrutura, ela vai passar a se chamar N3.1 CF. E se chama N3.1 porque eu tenho aí a associação, né, de uma N1, que está logo aqui no topo da minha estrutura, e logo abaixo da minha estrutura, eu tenho uma N3, tá, composta por duas cruzetas, 3 isoladores de ancoragem, e também com acréscimo ainda, ó, de mais 2 isoladores de pino aqui, para segurar esses jumpers, tá, que vem de uma fase para outra. O terceiro não precisa, né, porque ele está logo abaixo da fase, então não vai precisar de um terceiro isolador para segurar o jumper, mas a gente vai precisar desses 2 isoladores pilar aqui, o isolador de pino, para segurar esses jumpers que vem descendo lá da rede de cima para a rede de baixo, e assim poder fazer a derivação. Se vocês saírem aí pela rua, né, vocês vão encontrar muito dessas estruturas nos postes, N3.1 CF. Lá mesmo de frente do IF, né, a derivação da média tensão que vem para atender o nosso transformador se dá através de uma N3.1 CF. Outra estrutura bastante utilizada, né, principalmente quando eu preciso de fazer um ângulo de 90 graus na minha rede, é a N3.3. A N3.3 vai ser nada mais, nada menos do que a associação de duas N3, de duas estruturas de ancoragem, com a diferença apenas que eu vou ter 2 isoladores de pino, ou 2 isoladores pilar aí nessa estrutura, justamente para segurar esse jumper um pouco mais externo aqui, tá certo? Da terceira fase. Esses 2 jumpers mais internos não precisam, né, porque eles ficam distantes da cruzeta, não tem perigo de tocar a cruzeta, mas aí para esse jumper mais externo aqui, ó, dessa terceira fase, eu vou precisar de um isolador de pino tanto em cima quanto embaixo destas duas N3. E aí, associando uma N3.3, eu vou ter nada mais, nada menos do que a estrutura de duas N3 acrescidos destes 2 isoladores de pino aí. Como eu disse, né, eu preciso de fazer um ângulo de 90 graus na minha rede, como, por exemplo, numa esquina em uma zona urbana, a minha média tensão tem que vir para cá e depois entrar para cá, em uma esquina, a gente vai utilizar justamente uma N3.3. A gente tem, inclusive, essa estrutura naquele posto de saúde, né, próximo, que tem ali próximo ao IF, que faz parte, que faria parte, né, da rede que a gente faria um levantamento, que a gente faria um cadastro dessa rede existente. Então, tá aí a nossa N3.3, uma estrutura utilizada para fazer um ângulo de 90 graus na minha rede. Geralmente, a gente utiliza para fazer de 60 a 90 graus de ângulo nas nossas redes de distribuição, na média tensão. Outra estrutura que eu tinha para mostrar para vocês, e que eu havia já comentado na aula passada, são as estruturas rurais especiais. Tanto a RE1 quanto a RE2, tá? E essas estruturas recebem esse nome porque justamente serão aplicadas em zona rural, não pode ser utilizada em zona urbana. O que é que a gente tem na zona rural? Grandes distâncias a serem percorridas, tá? E, claro, com grandes distâncias eu vou precisar de mais postes. Às vezes também eu tenho que passar, sei lá, um riacho, um rio, ou um morro de um lado para o outro, que não compensa, não tem como você colocar um poste no topo do morro, depois lá embaixo do morro, e depois no topo do outro morro que dá do outro lado, tá? Então, eu preciso de ter uma estrutura que me permita fazer essa travessia, mas que as fases não estejam tão próximas, de modo a que o vento, por exemplo, faça com que ela se toque. Então, na RE1, a gente tem uma estrutura onde a cruzeta ela é um pouco mais rebaixada e a fase do meio ela fica um pouco mais elevada. De maneira que, assim, eu aumento a distância entre estas minhas 3 fases, tá? A distância entre as fases
extremas, né, a fase A e a fase C, vai permanecer a mesma, porque eu vou continuar utilizando uma cruzeta de 1,90 m. No entanto, eu aumento aí a distância da minha fase do meio para as fases extremas, seja da fase B para a fase A, seja da fase B para a fase C. E aumentando essa distância de uma fase para outra, eu vou poder construir, eu vou poder ter vãos maiores de um poste para outro, que vai ser muito útil em grandes distâncias a serem percorridas na zona rural. Ela é bem parecida com a N4, tá? Tem 2 cruzetas, tem 6 cadeias de isoladores de disco ou 6 isoladores de ancoragem, tem também 3 isoladores de pino, ok? A grande diferença é que a gente vai ter esse rebaixamento da cruzeta, a gente vai ter também estais, né, para segurar os esforços dessa rede, mas é bem parecida com a N4. Olha só os principais materiais utilizados, né, na RE1. Arruela, porca, parafuso, etc, etc. Mas eu vou destacar aqui para vocês que a mesma cruzeta, ó, uma cruzeta de concreto, uma não, duas, né? 2 cruzetas de concreto de 1,90 m. Isoladores também, é semelhante a da N4. Aqui a gente vai ter, ó, isoladores de ancoragem polimérico. Nós também teremos 6 isoladores, como numa N4. Isolador pilar polimérico, ou isolador de pino, né, polimérico, também teremos 3, ok? E assim por diante. Essa é a RE1. A RE2, né, é a única estrutura de média tensão que pega mais de um poste, que é necessário 2 postes para que ela seja montada. E aí sim eu tenho uma baita de uma distância, né, de uma fase para outra, porque eu não vou ter mais uma cruzeta de 1,90 m de comprimento, mas agora eu vou ter uma cruzeta, deixa eu destacar aqui para vocês, ó, uma cruzeta de 4,5 metros de comprimento. Aqui, uma não, perdão, 2, né? 2 cruzetas de 4,5 metros de comprimento. E aí esta cruzeta vai me permitir um espaçamento bem maior, tá? Quem anda ali para o Iguatu, por exemplo, quem anda ali para o Icó, vai ver esse tipo de estrutura. Por exemplo, ali no Iguatu, eles utilizam uma estrutura dessa para passar uma média tensão por sobre o rio Jaguaribe. E ali no Icó, eles utilizam uma estrutura semelhante a essa. Eu acho que no Icó é uma RE1. Eu sei que ali na travessia do rio Jaguaribe, eles utilizam uma RE2. E lá no Rio Salgado, no Icó, eles utilizam uma RE1. Bom, mas esse tipo de estrutura, né, tanto a RE1 quanto a RE2, vai ser utilizado quando eu preciso de percorrer, quando eu preciso de ter um vão relativamente maior para travessias, né, de rios, riachos, morros, montanhas, etc. Por isso esse nome, Rural Especial 1. Mas, além disso, né, além dessa cruzeta de 4,5 metros e a necessidade destes 2 postes, a gente não vai ter muita coisa tão diferente assim na nossa RE2, né? A gente vai precisar, ó, dos mesmos isoladores pilares poliméricos, isolador de pino, ok? Ué, nesse caso aqui está dando só 2, isolador pilar polimérico, só 2. A gente vai precisar só de 2, ó, tá? Na RE2. Por quê? Porque esse jumper do meio nem precisa de isolador, porque passa por baixo, tá vendo? Ó? Passa por baixo aqui da estrutura. Então, só vai precisar de 2 isoladores pilares poliméricos. E o que mais? Isolador de ancoragem. Isolador de ancoragem, ó, a minha RE2, assim como na N4, ó, vai precisar também de 6 isoladores de ancoragem. E, claro, arruela, porca, parafuso, etc, etc. Tá bom? Além dessas estruturas que a gente acabou de ver, né, N1, N2, N3, N4, RE1, RE2, eu também quero trazer aqui para vocês os 3 principais tipos de estaiamento de postes que a Enel utiliza em suas redes. O STAI, ele vai ser esse equipamento, né, que vai servir para contrabalancear, para compensar as forças, os esforços que são exercidos pela rede no poste, evitando que esse poste venha a flertir, que esse poste venha a se inclinar. O primeiro tipo que eu trago aqui para vocês é o estaiamento poste a poste. Esse tipo de estaiamento, ele é mais comum em ser utilizado em zonas urbanas, tá? Porque, diferentemente do estaiamento
poste âncora, né, o estaiamento que utiliza uma âncora, aquele que a gente vê mais comumente na zona rural, que tem um estai que vai direto lá para o solo, para o chão, eu não posso fazer isso na zona urbana. Eu não posso pegar um estai e jogar no meio de uma calçada ou no meio de uma rua, né, em direção ao solo. Então, na zona urbana, se eu preciso estaiar um poste, eu coloco um poste ali do outro lado da rua e seguro esse primeiro poste com um segundo poste através de um cabo de aço. Então, esse é o nosso estaiamento poste a poste. O segundo que eu trago para vocês é o chamado estaiamento cruzeta a poste. Esse é um estaiamento que a gente vai utilizar apenas nas estruturas que utilizam cruzeta do tipo beco em ancoragem, no final da linha. Então, a gente viu que a estrutura tipo 3 é uma estrutura de ancoragem. E a gente está vendo aqui, ó, nessa nossa imagem, uma estrutura B3, que é uma cruzeta beco ancorando o final de uma linha, de uma rede de média tensão. No caso de uma B3, e isso é exclusivo para B3, talvez M3, tá? O que é que eu tenho nessa estrutura? Eu tenho a tendência de haver uma rotação dessa cruzeta no poste, a gente vendo aqui da parte superior, neste sentido, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar isso, porque tem, ó, esse cabo puxando, né, a rede nesse sentido. E aí eu tenho um momento de força relativamente maior do que nas outras estruturas. Lembrando que momento, né, é função da força e da distância de onde ela é aplicada, né? Então eu tenho, ó, esse ponto fixo aqui da minha cruzeta, eu tenho essa distância e eu tenho essa força sendo aplicada aqui. Então eu tenho um momento fletor bem maior aqui nessa minha estrutura. E justamente para compensar o momento dessa força aqui, essas forças, eu tenho esse estaiamento cruzeta a poste, tá? Então eu instalo um poste lá do outro lado da rua, ok? Para segurar justamente essa cruzeta aqui e compensar. Isso aqui vai ser uma exclusividade para a estrutura B3, tá certo? E por último, e não menos importante, e talvez um dos mais famosos, né, é o estai poste utilizando haste âncora, que é aquele que a gente vê muito mais comumente nos sítios, né, na zona rural. E esse estaiamento consiste em escavar um buraco, né, e colocar um bloco de concreto a 45 graus, ok? Esse bloco de concreto vai estar, né, vai servir de âncora para uma haste. Na verdade, a âncora, né, consiste nesse conjunto da haste metálica com o bloco de concreto, junto formam essa âncora, né? E aí esta âncora desta haste com o bloco de concreto são conectadas, são ligadas a um cabo de aço, ok? E esse cabo de aço, por sua vez, que é o nosso estai propriamente dito, está lá no topo do poste, justamente para compensar as forças aplicadas pelas redes, né, pelo peso dos condutores ao poste. Então, esse é o nosso estai haste âncora. Então, são esses os três principais, né? Estai poste a poste, estai cruzeta a poste e estai haste âncora. O estai haste âncora, por sua vez, né, eu posso ter mais de um em uma única estrutura. Quando eu tenho apenas um estai haste âncora na minha estrutura, ele recebe essa codificação, EH1, né? Estai haste âncora, apenas um. Quando eu tenho mais de um, eu tenho o EH2, né? Nesse caso aqui eu vou ter dois estais em dois sentidos. Referente àquele exemplo que eu disse para vocês, né? Eu tenho um poste aqui, e aí eu tenho uma rede que vem e faz esse ângulo aqui no meu poste. Nessa situação, eu vou ter, né, uma força puxando o poste, né? Ou melhor, eu vou ter uma força puxando o poste nesse sentido, né? Na minha rede, eu vou ter outra força puxando o poste nesse sentido. E aí eu vou instalar um estai desse lado aqui para compensar essa força e vou instalar um estai desse outro lado aqui para compensar essa outra força. E aqui na minha estrutura eu vou ter uma EH2. Só que a gente viu também que para compensar essa força resultante, que eu vou ter da aplicação dessas outras duas forças, eu também instalo um terceiro estai aqui. E aí eu vou ter uma EH2 mais um EH1, ok? EH2 mais EH1, ou EH1 mais EH2, instalado aí no meu poste. Note que a diferença entre as cruzetas está exatamente no local. Nossa, esse slide não era para estar aqui, ele está fora de lugar. Era para estar lá no começo, que eu apresento
as cruzetas para vocês. Mas vamos lá, já que está aqui, vamos dar uma lida nele. Note que a diferença entre as cruzetas está exatamente no local onde as mesmas são afixadas no poste. E estas características são aproveitadas para diferentes situações. A gente já viu isso, né? Peço desculpas a vocês que esse slide está fora de lugar. Cada estrutura, N1, N2, N3, N4, etc., suporta um ângulo e um vão de cabo de acordo com a sua construção. E a tabelinha que a gente vai ver agora nos expõe exatamente isso. A gente vai ver essa tabelinha e vai encerrar a aula por aqui, tá certo? Vamos comentar um pouquinho de cada uma dessas estruturas dessa tabela. Então, cada estrutura que a gente acabou de ver tem uma certa característica, e a gente vai falar um pouquinho detalhadamente de cada uma. Então, a N1, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu marcador. A N1 ou a NB1 vai ter algumas características. Vamos falar primeiro da nossa tabela. A nossa tabela ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 colunas. A primeira coluna, né, ela indica o tipo de cabo que vai ser utilizado na estrutura, se cabo de cobre ou cabo de alumínio. Ou melhor, a bitola do cabo, né? A quarta coluna vai indicar justamente o ângulo que esse tipo de estrutura suporta. A próxima coluna indica o vão máximo, ou seja, a distância em metros que essa estrutura suporta de um poste para outro. A próxima coluna indica qual é o esforço mínimo do poste que deve ser utilizado nesse tipo de estrutura. E a última coluna aqui indica quantos estais eu devo utilizar para essa estrutura. Vamos focar aqui nos cabos de alumínio, tá? Eu não vou me deter nos cabos de cobre. Mas no cabo de alumínio, por exemplo, para o cabo 4, que é um cabo mais fino, tá? Se eu for utilizar na minha rede, né, uma N1, em um poste 150, eu não posso fazer nenhum ângulo nessa rede. Agora, se eu for fazer um pequeníssimo ângulo, utilizando a N1, mesmo sendo uma estrutura que é tangencial, que não suporta ângulo, mas se por algum motivo eu preciso fazer um ângulo de 1 a 15 graus, isso com cabo 4, eu vou ter que usar um poste 300 e ainda assim instalar um style para compensar este pequeno ângulo, tá, que foi aplicado à minha rede. O cabo 1/0 é um cabo mais grosso, tá? No cabo 1/0, a N1 não vai poder fazer até 15 graus, vai poder fazer até 10 graus. Mas, mesmo assim, tem que ser em um poste 300 decanewtons e, mesmo assim, eu tenho que instalar um style, ok? Se não tem ângulo nenhum, eu posso utilizar um poste 150. Moral da história, se eu precisar fazer um pequeno ângulo na minha rede, eu não utilizaria uma N1, não compensa, né? Eu utilizaria outra estrutura. Então, a N1 ela é mais utilizada mesmo para quando a minha rede vai passar reta, sem nenhuma estrutura. O cabo 266, que é um cabo mais grosso ainda, né? Esse não tolera ângulo de forma nenhuma. E mesmo assim tem que ser um poste 300, justamente porque é um cabo mais pesado. Vamos falar agora da N2. A N2 é a nossa estrutura de pequena deflexão. A N2, no cabo 4, por exemplo, ela vai suportar um certo ângulozinho, ó, de 15 a 30 graus. Eu posso fazer um ângulo na N2. Mas sempre que eu vou utilizar uma N2, eu tenho que utilizar, no mínimo, um poste 300. E como vai ter ângulo, eu tenho que instalar esse style aqui, ó, para compensar este ângulo que vai ser feito na rede. Lembrando que esse número 1 aqui é o número do style, é a quantidade de style, e esse 6,4 é a espessura do cabo de aço, tá bom? Bom, no cabo 1/0, por ser um cabo mais pesado, com a N2 ou NB2, o meu ângulo vai ser de 10 a 20 graus. E no 266, que é um cabo ainda mais espesso, eu não vou poder fazer um ângulo maior que 10 graus, tá? E lembrando que o poste vai ser um poste 300. N1, N2, vamos pular aqui para N4, né? A tabela já pula para N4. Porque na N4, eu tenho que, em um cabo 4, CAA, né, cabo de alumínio com alma de aço, eu posso fazer um ângulo de até 60 graus na minha N4, desde que eu utilize um poste 300 e 2 styles longitudinais, que são aqueles que eu falei para vocês, para compensar a força lá das redes, e mais um transversal, que é aquele para a força resultante, tá? Então, toda a N4 vai ter que ter sempre os nossos 3 styles ali, tá?
No cabo 1/0, se eu for fazer um ângulo de até 30 graus, eu posso utilizar um poste 300. Agora, se no meu cabo 1/0 o meu ângulo é maior que 30 graus e menor que 60 graus, eu tenho que usar um poste 600, tá? Um poste que suporta um esforço maior. O cabo 266 só vai me permitir um ângulo de até 15 graus usando um poste 600. Repito, é um cabo mais grosso, um cabo mais pesado. Se mesmo assim eu precisar fazer um ângulo de até 60 graus utilizando a minha N4 em um cabo 266, utilizando a minha N4, aí eu vou ter que usar um poste de pelo menos 1000 decanewtons de esforço. Lembrando que todas essas estruturas, tá, suportam um vão máximo de até 200 metros. Isso não significa dizer que eu sempre vou espaçar os meus postes de 200 em 200 metros. Esse é o máximo, tá? Mas tem que ser observado também a flecha do meu cabo, do meu vão, né? O quanto ele vai ficar flexionado de um vão para outro e se não vai dar cabo baixo com relação ao solo. Em separado aqui das outras estruturas, nós temos a NB4. O que é a minha NB4? É uma estrutura de uma rede bifásica. Portanto, eu não tenho 3 fases nessa estrutura, eu tenho apenas 2 fases nessa estrutura. E por ter apenas 2 fases, eu vou ter distâncias maiores entre os condutores. E por ter uma distância maior entre os condutores, eu vou poder também ter vãos maiores. Então, em uma NB4, ao contrário das outras estruturas que me permitem vãos de até 200 metros, eu posso fazer em uma rede bifásica, utilizando uma N4, eu posso distanciar um poste do outro de mais de 350, 370, chegando até 380 metros de distância. Desde que, claro, eu use um poste 300 e também use 3 sties, tá? 2 longitudinais e um stie transversal. E, claro, a minha NB4, utilizando o cabo 4 de alumínio com alma de aço, vai me permitir também fazer um ângulo na rede, se assim necessário, se preciso for, de até 60 graus. Outra estrutura interessante é a N3.3, aquela que a gente acabou de ver e que eu disse para vocês, olha, se eu precisar fazer um ângulo de 90 graus, é essa estrutura que eu vou utilizar. Por quê? Porque na N3.3 ou na NB3.3, eu vou ter aquela situação, né? De uma N3 virada para um lado, outra N3 virada para outro, e eu consigo fazer ângulos de 60 a 90 graus, tá? Se eu for utilizar um cabo 4, na minha N3.3, eu vou utilizar um poste 300. Se for cabo 1/0, a minha N3.3 vai ser montada em um poste 600 decanewtons. E se for em um cabo 266, que é um cabo mais grosso, a minha N3.3 vai ser utilizada, vai ser montada em um poste 1000, tá? E lembrando que eu vou utilizar, no máximo, um vão de 200 metros de uma estrutura para outra. E essa estrutura vai precisar de 2 sties, um num sentido e outro em outro. Lembrando que os sties para cabo 1/0 e para cabo 266 vai ser um pouco mais grosso, tá vendo? Ó, vai ser de 9,5, a bitola do cabo de aço que vai suportar este peso na N3.3, tá certo? Bom, e as estruturas rurais especiais, como é que elas funcionam e quais são suas características? É o que a gente vai ver agora. Deixa eu apagar aqui esse riscado que eu acabei de fazer, para a gente também ver essas características das rurais especiais. Faltou aqui também a N3, né? A N3 em cabo 4 não tem esse negócio de ângulo, né? Porque é fim de rede. Então, fim de rede não vai levar em consideração o ângulo. Então, cabo 4, cabo 1/0, cabo 266, não tem esse negócio de angulação. A gente vai ter que observar só o poste, tá? Vai ser o poste 300 decanewton na N3, que é fim de rede, para o cabo 4 e para o cabo 1/0. E para o cabo 266, no mínimo, um poste 600, ela também suporta um vão de 200 metros. Agora vamos falar das rurais especiais, que a gente viu agora há pouco, né? A rural especial, no cabo 4, ela também vai suportar um ângulo de até 60 graus, e aí eu vou ter que usar um poste de 300 decanewtons, e eu vou precisar também de 2 mais 1 sties, tá? No cabo 1/0, o ângulo que ela vai poder fazer já vai ser um pouco menor, vai ser de até 45 graus, com a minha RE1, e também em um poste 300. Mas notem só a distância como é diferente, né?
Nos outros, né, só vai até 200 metros. Claro, com exceção da minha NB4, que a gente acabou de ver aqui. Mas com a minha RE1, eu posso fazer 380 metros de um poste para outro. Então, aumenta consideravelmente, quase 100%, né, com relação às outras estruturas. Então, se eu for utilizar uma RE1 usando o cabo 266 e precisa fazer um ângulo de 0 a 15 graus, eu vou fazer isso usando um poste 600. E no cabo 266, utilizando uma RE1, precise fazer um ângulo de 16 a 60 graus, eu vou utilizar um poste de esforço 1000, utilizando também, ó, 3 estais. A RE2 é que é uma monstra, né? É aquela estrutura lá que utiliza 2 postes. A voz já está se acabando, mas a aula também, tá, pessoal? Então, aquela RE2 é aquela estrutura que utiliza 2 postes, tá? E no cabo 4, ela vai me permitir um ângulo de até 60 graus, mas o destaque dela aqui é que eu vou poder fazer, eu vou poder utilizar um vão, né, uma distância de um poste para outro de quase meio quilômetro, de quase não, de mais, né, de mais de meio quilômetro de um poste para outro, tá? Claro que eu vou ter que utilizar 2 postes 300, seja no cabo 4, seja no cabo 1/0, podendo fazer um ângulo de até 60 graus. Para o cabo 266, esse ângulo já vai ser um pouco reduzido, de até 50 graus, mas eu vou ter que utilizar não 2 postes de 300, como no cabo 4 e no cabo 1/0, mas sim 2 postes de 600 decanewtons de esforço. Nesse caso aqui, ó, pessoal, eu vou precisar de 4 estais, mais um, no caso do cabo 4 e do cabo 1/0, e 4 estais mais 2, no caso do cabo 266, certo? E aí é a nossa estrutura rural especial, tipo 2, tá? E com isso, nós encerramos a nossa aulinha, o nosso conteúdo relacionado a estas estruturas primárias, a essas unidades construtivas que utilizam cruzetas. Para que tudo isso, professor? Para que a gente conhecer todas essas nomenclaturas? Bom, porque um dia vocês viram a trabalhar como eletrotécnicos em uma rede em uma concessionária, por exemplo, que vocês tenham que ter contato, né, com projetos, com codificações, etc., vocês vão ter que saber, vocês vão ter que reconhecer esse tipo de estrutura. Eu trago aqui como exemplo para vocês um projeto de eletrificação, um projeto de extensão de uma rede de média tensão, aí nos padrões utilizados pela Enel. Desse projeto aqui, vocês já vão poder reconhecer muitas nomenclaturas que a gente já viu no decorrer dessas aulas. Por exemplo, ó, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui que eu circulei. Nessa estrutura, vocês já podem saber que esses retângulozinhos, por exemplo, representam postes, porque eu já falei para vocês como é que os postes são representados graficamente quando a gente viu nossa aula sobre postes. Então, todos esses retângulozinhos aqui, tanto os branquinhos, tá, quanto esses retângulos achurados, são postes. Do que a gente já viu também nesse projeto, a gente vai poder reconhecer que, por exemplo, esse poste aqui é um poste 312. E aí você vai saber que o poste 312 é um poste de 12 metros de comprimento, que vai ficar engastado ao solo com 10% de sua altura, mais 60 centímetros, e ele se chama 300 porque ele tem um esforço de 300 decanewtons. Você já vai conseguir reconhecer isso no projeto com base nessas aulas que nós já assistimos. Você também vai saber que nesse poste aí, que é justamente um poste em que a rede está acabando, que a média tensão está se encerrando, não tem continuação de média tensão aí, que é uma estrutura de ancoragem. E justamente por ser uma estrutura de ancoragem, o tipo de unidade construtiva que eu vou utilizar para ancorar essa rede vai ser uma N3, que é o que a gente acabou de falar aqui nas nossas aulas. A gente acabou de conhecer uma N3. Desse projeto, a gente pode reconhecer que aqui nesse ponto, ó, nós temos um poste 610,5, e que nesse poste 610,5, olha só o ângulozinho que está fazendo. Eu estou instalando aqui uma N4. Olha aqui a minha rede fazendo um ângulo de aproximadamente 90 graus. Opa, para esse ângulo de 90 graus, que tipo de estrutura que vai ser utilizada aí? Uma N3.3, uma estrutura que a gente acabou de conhecer na aula de hoje. E que justamente aí, ó, nessa estrutura N3.3, eu estou utilizando um poste 612,
que eu sei que é um poste de 12 metros de altura e 600 decanewtons de esforço. Então, é para reconhecer esse tipo de estrutura, é para reconhecer esse tipo de projeto, é para poder representar graficamente as redes elétricas, as redes de distribuição existente, né, que a gente passa por todo esse conteúdo. Encerramos por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre estruturas MRT, mas o que a gente tinha para falar hoje já passou do tempo, né? Para você que assistiu essa aula até esse momento, meus parabéns pela paciência e obrigado pela audiência. A gravação vai estar sendo encerrada agora e eu continuarei disponível para vocês para comentar qualquer outro assunto relacionado à disciplina, o que vocês julguem necessário, tá bom? Obrigado, pessoal, boa tarde e até a próxima.